Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os seletores. É muito importante a gente entender os seletores no CSS, porque é justamente a parte que a gente vai chamar, que a gente vai identificar para poder dar um comando de alteração na aparência. Ou seja, vamos supor que a gente vai contratar um profissional de decoração para ajeitar a nossa casa. A gente precisa deixar bem claro o que ele deve modificar na nossa casa. Vamos dar um exemplo. Eu quero modificar a mesa que fica na sala e eu quero que ela tenha a cor branca. Eu quero modificar a porta do banheiro e eu quero que ela fique com a cor azul. Bem, eu preciso deixar bem claro o que eu quero modificar na aparência. Assim é no CSS. Os seletores eles vão indicar justamente a identificação do elemento que deve ser alterado no HTML relacionado à aparência. Eu vou abrir aqui a nossa área de código para a gente exemplificar melhor. Vamos supor aqui que no nosso CSS a gente tem esses comandos aqui. Todos estão com seletores de tipo. Eu vou começar então falando sobre seletores de tipo. O que é um seletor de tipo? É justamente quando a gente utiliza diretamente o nome da tag para poder atribuir um valor de CSS. Aqui nesse exemplo a gente pode ver que a gente utilizou body. Body é justamente aqui a tag body que a gente tem no nosso HTML, ou seja, vendo a anatomia do CSS, a gente está dizendo que o seletor body vai receber na propriedade background essa cor aqui, justamente porque esse seletor de tipo aqui, ele foi direto no elemento do HTML chamado de body. Esse é um seletor básico, ou seja, ele vai ser modificado de forma bem direta. É uma coisa boa, como pode também ser uma coisa ruim. Vamos supor aqui, vou voltar o código do CSS, que a gente tem o H1. Aqui no H1, eu disse aqui no seletor de tipo que modifique todas as tags H1 para essas características. Ou seja, vai modificar todos os H1s que estiverem na nossa página HTML. Isso pode não ser uma coisa boa. Vamos supor que eu tenha aqui mais de um título. Eu vou copiar aqui esse título e vou duplicar ele aqui. Agora eu tenho dois títulos na página. Então, tudo que tiver aqui nesse seletor por tipo H1 vai cair para todos os títulos que eu tiver aqui no nosso HTML. Ou seja, se eu quiser diferenciar um título de outro, colocando aqui por tipo, não vai poder. Ou seja, aí que entra um outro seletor importante, que a gente vai ver aqui, que é o seletor ID. O seletor ID ele vai modificar apenas o elemento no HTML que tiver a identificação que a gente vai dizer aqui. Vamos supor que nesse primeiro H1 eu vou dar uma identificação para ele, ID igual a, vou colocar aqui primeiro, só a título de entendimento mesmo, esquece os nomes, só para a gente exemplificar. E aqui no H1 de baixo eu vou dar uma identificação aqui, um ID, colocar segundo. Pronto. Aqui devidamente identificados os títulos H1, agora eu vou poder diferenciar um título do outro. Eu posso aqui utilizar o seletor ID, que vai ser hashtag, e o nome do ID que a gente deu HTML. Deixa eu ver como foi aqui, foi primeiro. Pronto. Aqui eu já identifiquei com esse seletor de ID aqui, ó, que utilizamos a hashtag e o nome do ID. E eu vou dizer, por exemplo, que eu quero a cor vermelha. Pronto, perceba como apenas o primeiro H1, que é o que a gente identificou no HTML como primeiro, ele teve sua cor modificada. Ou seja, o de baixo continua intacto. Por quê? Porque a identificação primeiro é somente para o título que veio aqui primeiro. A mesma coisa se eu quiser modificar o de baixo. Eu vou dizer aqui, vou ver qual a identificação desse título de baixo, que é segundo. Eu vou dizer aqui, hashtag segundo, e o comando aqui. Vou dizer, por exemplo, color blue. Eu disse aqui que a H1, que tem a identificação de segundo, usando esse seletor por ID aqui, hashtag segundo, vai receber a cor azul. Perceba como apenas esse título de baixo foi modificado. Isso é um exemplo claro de seletor por ID. A gente tem também seletor por class, ou seja, a gente vai dizer no HTML que alguma tag faz parte de uma classe de elementos. Ou seja, eu posso dizer aqui, por exemplo, nesses aqui de cima, nesses títulos, posso dizer class títulos.
A mesma coisa para o de baixo, porque class pode ser atribuída para mais de um elemento do HTML, diferente de ID. ID não, é uma identificação única. Class, mais de um elemento pode fazer parte de uma classe. Então, o de baixo também, eu vou dizer class títulos. Pronto. Agora, aqui no CSS, a gente vai utilizar o seletor por class, que é ponto e o nome da classe, títulos. Isso aqui, esse seletor é o suficiente para a gente dizer que tudo que a gente colocar aqui dentro vai cair para os elementos HTML que possuem essa classe de títulos. Vamos supor que eu quero dizer que devam ficar alinhados à esquerda. Vou colocar text align left. Pronto, perceba como esses títulos que fazem parte da classe títulos, eles estão alinhados à esquerda. Aí, esse é um exemplo clássico da gente entender o seletor por classe. Pronto, a gente viu 3 seletores importantes, que é o seletor por tipo, no qual a gente utiliza a tag do HTML, o seletor por ID, que a gente utiliza a hashtag e o nome da ID, e por classe, que a gente utilizou aqui, o ponto e o nome da classe. Além disso, a gente pode utilizar seletor por aninhamento. O que é um seletor por aninhamento? É justamente pegar tudo que está dentro de uma classe e atribuir um valor. Por exemplo, dentro de body, eu sei que existem essas tags aqui do HTML, aninhadas, ou seja, estão dentro da tag body. Ou seja, eu vou utilizar aqui no CSS body, dar um espaço e dizer, por exemplo, P de parágrafo. Ou seja, o que é que eu estou informando aqui? Eu estou informando que esse comando CSS que vai vir aqui deve ser para parágrafos que estão dentro da tag body. Ou seja, isso é um exemplo de aninhamento. Eu vou dizer aqui que vai ter color black. Só para a gente exemplificar. Perfeito. Perceba que todos esses textos aqui de vaga 1, vaga 2, vaga 3 e vaga 4 ficaram na cor preta. Justamente são as tags P aqui, ó, que estão aninhadas à tag body. Isso é um exemplo muito bom de a gente entender seletor por aninhamento. Uma outra coisa importante é a gente utilizar agrupamento de seletores. Vamos supor que eu queira dizer que tanto P quanto H1 eles vão ter mesmas características. Eu posso agrupar esses seletores da seguinte forma. Eu vou apagar aqui tudo e vou dizer, por exemplo, que H1 ele vai ter a mesma característica de P, ou seja, eu coloco H1, dou uma vírgula e coloco aqui o P, ou seja, essa vírgula ela vai informar que esses elementos vão receber as mesmas características aqui do nosso CSS. Vamos supor, color red. Eu vou apagar aqui a hashtag porque, pronto. Eu disse aqui que tanto o seletor H1 quanto o P devem receber a cor vermelha. E assim aconteceu aqui, ó. Aqui os títulos receberam vermelho e o que estava dentro de P também recebeu a cor vermelha. Ou seja, a gente agrupou os seletores aqui.